Feliz sábado a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amados irmãos, eu quero, antes de adentrar aqui na palavra de Deus, eu quero mencionar aqui algumas pessoas que estão conosco aqui no chat, né? A Alexandra, o Ivan, né? Amigo do Joca. Também os irmãos de Juazeiro do Norte, lá no Ceará, a 2.000 quilômetros daqui, estão assistindo também. Já pensou? Aonde está chegando a nossa transmissão? Então, os irmãos de Juazeiro do Norte estão assistindo conosco. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor, os que estão presenciais e também os que estão virtualmente. Que Deus seja louvado. E eu estou muito contente que estou vendo aqui meus amigos de Ibitira. Saudade, estou devendo até aqui de promessa de estar lá com eles, mas eu vou tirar um momento, se Deus quiser, e eu vou estar lá com vocês, dando aquele trabalhinho básico, em nome de Jesus. Vamos estar lá com os irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, quando eu estava discorrendo sobre esse tema, sobre a promessa do auxílio divino, eu me lembrei de um irmão nosso, que na época morava comigo em Natal, no Rio Grande do Norte, o irmão Tiago. Hoje ele mora lá em Manaus, no Amazonas. E ele trabalha de radiologista, né? Ele é radiologista. E no trabalho ele encontrou uma afronta muito forte de um colega de trabalho dele em relação à nossa fé. No momento, eu não me lembro bem qual era o assunto, mas era algo que ele não sabia responder. Ele não sabia dar a razão daquilo que aquela pessoa perguntou. E ele ficou muito incomodado com aquilo naquela hora. E em questão de segundos, ele ficou pensando, tentando lembrar de algo para poder responder, mas não conseguia, porque ele nunca tinha lido sobre o assunto, ele nunca tinha discorrido, se preparado para aquele assunto. Ele nunca tinha se preparado. Foi então que ele diz ele, de forma inexplicável, veio à mente um culto que ele tinha assistido presencialmente de um determinado pastor falando daquele assunto. E foi então que veio à mente todas as palavras de uma forma miraculosa, a qual ele não sabe explicar, mas que a palavra explica, que foi naquele momento o auxílio divino que buscou lá dentro da sua mente e trouxe a ele a palavra, porque estava lá guardada em algum lugar que ele mais nem lembrava. Mas, irmãos, isso é seguro para nós? Ficar apegado em algo que nós ouvimos, que nós lemos há muito tempo, é seguro? O que é que os irmãos acham? Não é seguro. Não é seguro. Porque nós precisamos do auxílio divino. O texto de Mateus 10, 19 e 20, eu vou reler o texto que o irmão Joca leu, diz assim: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. O Espírito Santo vai falar por nós. É por isso que chegará um tempo, meus irmãos, chegará um tempo em que os verdadeiros servos de Deus, aqueles que guardam a verdade e a praticam, ficarão diante das autoridades para dar razão da vossa fé, da fé que nós entendemos. Ele vai colocar de uma forma muito explícita o sábado em seu verdadeiro caráter, na posição em que Deus o colocou dentro da sua lei, como sendo o selo do Deus vivo. E muitos vão ter o privilégio de entender o quanto se porta padecer pelo Senhor nosso Deus, como Paulo pôde aprender. Amém? Muitos vão ter esse privilégio. Mas, irmão, um privilégio padecer, sim, é um privilégio. Não é privilégio padecer por coisas comuns, por coisas sem necessidade, por coisas sem futuro algum, mas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque aquele que mais amou foi o que mais padeceu, foi o que mais sofreu. Então é um privilégio também sofrermos por Jesus Cristo, se tivermos essa oportunidade por sua verdade. Então, eles terão exclusivamente, naquele momento, que estiveram diante das autoridades, o auxílio divino, para que o poder de Deus seja exaltado por intermédio do seu povo, dos seus filhos.
E almas que ainda perecem na dúvida e na escuridão espiritual serão convencidas pelo poder do Espírito Santo. E mais uma vez, o instrumento humano será algo que Deus usará para cooperar com o seu trabalho nessa terra, nas últimas obras para a conclusão da vida nessa terra. E nesse momento será decisivo a disputa entre Satanás e Cristo, porque neste mesmo momento as pessoas entenderão de forma muito clara de que lado devem estar. Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Satanás será o Deus deles, que eles o sigam. Amém? Irmãos, então para isso nós precisamos entender uma coisa em questão. O que é preciso ter para enfrentar tamanha prova e receber para isso o auxílio divino? O que é preciso ter? Será que eu não preciso ter nada? Será que eu preciso fazer alguma coisa? Será que eu tenho que ter alguns atributos para receber esse auxílio? Será que basta só ser membro da igreja? Será que não precisa? O que precisamos ter para receber esse auxílio divino? Esse poder será dado quando o Espírito Santo for derramado em plenitude. O que nós teremos que ter? Eu quero chamar a atenção dos irmãos que para receber esse auxílio divino, em primeiro lugar, nós precisamos ter confiança em Deus. Algumas pessoas dizem, mas todos temos que ter confiança em Deus. Não é falar que temos confiança em Deus, é confiarmos plenamente no poder do auxílio divino. É confiar no Todo-Poderoso, no grande Logos da vida. É confiar 100% nele. Eu sempre costumo falar que fé é uma coisa que é assim. Fé, você bota o pé na esperança e na certeza que Deus vai colocar o quê no seu pé? O chão de baixo. Isso é fé. Fé não tem muito a ver com aquilo que você pede e recebe, mas tem a ver com aquilo que Deus exige de você e você faz. Né? Porque tem sempre aquele, não, mas falar é fácil. Não, falar é fácil. As palavras estão escritas para a gente ler e é fácil. Mas, se está escrito para nós, é totalmente possível. Não está dizendo que é fácil, mas que é possível receber esse auxílio. Então, no livro dos Salmos, no capítulo 37, eu gosto muito do livro, do versículo 37 de Salmos, capítulo 37, que nos fala sobre a confiança em Deus. Da confiança que temos que ter no Altíssimo. E que muitas vezes nós não temos. E por isso se torna tão difícil resolver algumas questões de nossa vida. Harmonizar algumas coisas em nossas vidas se torna muito difícil. Tomar decisões por falta dessa confiança no Altíssimo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. E todo o livro, o capítulo 37 de Salmos, ele vai falar sobre a confiança em Cristo. Confia no Senhor e faz o bem, e ele satisfará o desejo do teu coração, não é assim que diz lá? E muitos outros que falam sobre a confiança. Confiança em Deus é a base da estrutura que precisamos ter para receber o Espírito Santo do Senhor, para as pequenas e as grandes provas. E é aí que aquelas dificuldades que você achava impossível, estava achando complicado resolver, ela se desenvolve de uma forma maravilhosa e, por que não dizer, de forma miraculosa. É por isso que nós não compreendemos o poder e a força do nosso Deus. Muito obrigado. Irmãos, nessa época difícil tem que tomar muita água, viu? No livro de Crônicas, enquanto os exércitos estavam se preparando para enfrentar os etíopes, foi dito uma coisa interessante, dizendo assim, acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou em tuas mãos.
E, portanto, não será diferente quando estivermos diante das autoridades. Irmãos, tão certo quanto essa pandemia que chegou, olha, a gente fala pandemia porque ela é a nível mundial. Mesmo as grandes epidemias que tiveram pelo mundo, como peste negra, a gripe espanhola e muitas outras mais, elas não tomaram proporções como? Mundiais. Embora umas pegaram boa parte da Europa, da África, não tomaram proporções mundiais, mas essa sim. Tomou proporções rápidas, avassaladoras e mundiais. E todos estavam como? Despreparados. Não imaginavam o que ia acontecer. A situação que nós estamos vivendo hoje, assim será também, de forma rápida e sucessível, os últimos instantes em que o povo de Deus será colocado sobre situações em qual ele vai ter que expressar a sua verdadeira fé. Agora ele vai demonstrar a sua verdadeira fé. E a confiança em Deus agora é fundamental. Fundamental. Deveis saber agora se vosso pé está firmado na rocha eterna. Precisais ter uma experiência individual e não depender dos outros para vos servirem de luz. Sabe o que isso quer dizer? Que muitas vezes a gente fala assim, olha, eu quero te falar isso, eu quero te explicar essa verdade, mas fala para ele aí, Wander, explica aí para ele aí a verdade. Já pensou? Eu já passei por isso. Ser interrogado num assunto que eu não tinha conhecimento, e eu fiquei assim, perdido, que era na frente de muitas pessoas, e eu pedi o auxílio de um outro que estava ali. Graças a Deus é tempo de paz, né, irmão Rubens? E não foi vergonhoso para mim poder fazer isso. E a questão não é a vergonha, a questão é você se estivesse como? Só você, humanamente falando, só. Então, naquele dia eu falei assim, eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que aprender mais, eu tenho que buscar mais ao Senhor, para que eu mesmo possa, quando estiver sozinho, dar conta da minha fé e explicar para as pessoas aquilo que eu creio, de uma forma clara e incisiva. Quando fordes levado à prova, como sabeis que não estareis sozinho, sem nenhum amigo terreno estar ao vosso lado? Sereis então capazes de compreender que Cristo é o vosso apoio? Sereis capazes de evocar a promessa que diz: eis que estou convosco, todos os dias completem, até a consumação do século. Sereis capazes? Haverá seres invisíveis em todo o vosso redor, determinados a vos destruírem. Satanás e seus agentes buscam por todos os modos fazer-vos vacilar de vossa firmeza para com Deus e a sua verdade. Mas, se tiverdes unicamente em vista a sua glória, não necessitais preocupar-vos quanto à maneira por quem haveis testemunhar da sua verdade. Amém? Então, se você estiver firme com Cristo, você não precisa se preocupar. Só que, para mim estar firme com Cristo e receber o auxílio divino, além da confiança em Deus, eu preciso de mais alguma coisa. O que você acha que precisa? Clifford, o que você acha que precisa? Pode falar o que você acha. A atuação do Espírito Santo? Muito bem. A atuação do Espírito Santo ele já é o resultado, né, quando você confia em Deus, para que ele haja nesse todo. A atuação do Espírito Santo é verdadeira e é necessária. Mas para que essa atuação do Espírito Santo aconteça, que é o auxílio divino, né? O auxílio divino, ele se dá pela atuação do Espírito Santo. Mas para que ele possa agir dessa forma poderosa que eu estou falando aqui, é preciso preparo. Concordam comigo? Precisa um preparo. Para se falar do que você não conhece é difícil, é ou não é? Para se falar do que não conhece é difícil. E acaba se tornando hipocrisia, né? Você fala de uma coisa que você não entende, não conhece. Então é necessário um preparo. Preparo real. Por exemplo, em João capítulo 5, versículo 39, Jesus já nos dá de forma declarada, essa dica importante. Olha o que ele diz. É mais que uma ordenança. Examinai as Escrituras, porque julgais nela ter o quê? A vida eterna, e elas são mesmas que testificam de mim, disse Jesus. Então agora Jesus Cristo diz que nós devemos examinar as Escrituras. Mas hoje nós vivemos num período onde muitas pessoas têm abandonado a leitura e a busca pelo conhecimento em Cristo.
Estou estudando com um determinado pastor de uma certa religião, que não convém mencionar, em onde todas as coisas que nós vamos dialogar, na nossa primeira conversa, ele apresentava coisas que ele achava que ele tinha ouvido falar, mas que ele não sabia onde estava escrito. E todas as coisas que ele achava que ele tinha ouvido falar e que ele não sabia onde estava escrito, eram versões distorcidas do que ele achava do que realmente era. E pela graça de Cristo, eu sabia onde estava escrito aquilo que eu estava mencionando e no que realmente se tratava. Por isso que o preparo e o exame, e examinar as Escrituras é tão importante, o exame das Escrituras. E você tem que colocar isso como prioridade na sua vida. Examinar as Escrituras. Depois daquela experiência que o Tiago teve lá, quando eu contei no começo da minha fala, ele passou então a estudar mais os livros de profecia e sobre a nossa verdade para o nosso tempo presente. A verdade presente. Você que está me ouvindo aí, eu estou vendo aqui os irmãos aqui no chat, né? Se quiserem fazer algum comentário, eu vou estar aqui atento, estou assistindo a mim mesmo e vocês me assistindo. Estamos aqui, se fizer algum comentário, eu vou estar aqui atento. E é importante querer saber isso. Você tem se preparado? Você tem estudado mais sobre essa doutrina? Você tem tirado um tempinho assim à parte, pela manhã, ou à noitinha, ou à tarde, ou no seu tempo de final de semana, nos intervalos entre o trabalho, tirado um tempinho para conhecer mais, para aprender mais sobre esse assunto tão importante, que é sobre a volta de Jesus, sobre a redenção e como se dará o final dos tempos? Se você não tem, então aproveita esse momento e fica a dica que está dando a Jesus Cristo. Examinar a Escritura. Nela julga ter a vida eterna e fala de Jesus. Eu quero mencionar aqui também um povo especial que foi declarado por Paulo, né? Principalmente para você que está decidindo dar o passo mais importante da sua vida, que é o batismo na Igreja de Deus. Um dos passos mais importantes que você dá é o começo da jornada cristã. Estudar faz toda a diferença. Se preparar faz toda a diferença. Mas você também tem que examinar por você mesmo. É ou não é? Você tem que estudar com a pessoa que está dando estudo, mas quando chegar em casa, o que você tem que fazer? Estudar por você mesmo. Buscar, comparar. Foi assim que fizeram quem na Bíblia? Os bereanos, né? Os bereanos fizeram isso. E está dito aqui em Atos 17:11, que os bereanos eram mais nobres que os demais tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Olha que coisa importante. Eles ouviram Paulo pregando o Evangelho, mas eles não ficaram só naquilo. Eles foram conferir se o que o Paulo estava falando era verdade. Não é isso, irmã Vilas? Eles foram conferir, e disso Paulo ter falado que ele era mais nobre que os demais, porque simplesmente não confiaram na palavra do homem. E daí a grande importância. Bereia era uma cidade que ficava localizada, uma cidade antiga, ficava na antiga Macedônia. Ela era situada do lado oriental das montanhas de Viemonte, e lá perto de onde fica hoje, na Grécia, o Monte Olimpo, sobre a qual está situada hoje a cidade de Véria, né? A cidade de Véria fica hoje lá onde era a antiga Bereia. Ela existe até hoje como testemunho. E era importante isso, comparar as Escrituras? Sim, muito importante. O apóstolo Paulo demonstrou dessa forma, citando a Timóteo, dizendo assim: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e do que mais? E da doutrina, porque fazendo assim, tu salvarás tanto a ti mesmo quanto aqueles. Então é importante estudar, se preparar, porque o Espírito Santo, ele não vai buscar aqui dentro algo que não tem, não vai falar na tua boca algo que não existe. Ele só vai falar daquilo que realmente já está lá. E é por isso que você vai testificar de Cristo com poder e autoridade, porque está aqui dentro, você vai saber o que vai falar, mas o Espírito Santo que vai escolher as palavras certas que você vai dizer. Os servos de Cristo não devem preparar determinado discurso. Não vai acontecer assim. Miqueias vai chegar assim: olha, está vindo aí a perseguição, eu já vou preparar o meu discurso, né, Miqueias? Vou deixar tudo preparadinho, vou colocar no computador, no celular, eu vou escrever.
E vou andar com ele direto na minha carteira, para quando chegar aquele dia, já estou como, Fabrício? Já estou preparado, já o meu papel já está certo. Vai dar certo isso? Não, porque não é você que vai falar, é o Espírito Santo que vai falar na sua boca. Vai buscar aqui dentro que está registrado. E você vai falar pelo poder de Deus. Mais uma vez, como as grandes batalhas bíblicas, essa não vai ser vencida pelo poder humano, mas pelo poder do Todo-Poderoso. Antigamente as grandes batalhas eram travadas à espada, com lanças, mas essa é travada com a palavra de Deus. A grande espada de 2 gumes, que é apta para discernir as intenções do coração e fazer o que mais? Dividir espírito, alma, juntas e medulas. Está aqui. É só estudar e guardar na cidadela da alma. Os servos de Cristo não devem preparar determinado discurso para apresentá-lo quando forem levados a juízo por causa de sua fé. Deve preparar-se dia a dia, entesourando no coração as preciosas verdades da palavra de Deus, alimentando-se dos ensinos de Cristo e fortalecendo sua fé pela oração. O que mais precisa? Oração. Conversar com Deus e pedir àquele que pode resolver todas as coisas, pela oração. Então, quando levado a juízo, o Espírito Santo os trará à lembrança as verdades que há de alcançar o coração daqueles que os ouvem. Qual relâmpago trará Deus à memória, justo quando for necessário o conhecimento obtido mediante diligente exame da palavra divina? Precisa de o que mesmo? Diligente exame da palavra divina. Deveis agora preparar-vos para o tempo de prova. Precisamos o que mesmo? Preparar-nos para o tempo de prova. Irmãos, infelizmente o apóstolo Paulo também disse que os laços prenderiam a muitos. Os laços os prenderão. E esses laços, laços de amizade, laços afetivos, empregatícios, que os encargos da vida, soberba desse mundo, iam atarefar tanto o povo de Deus, que muitos vão sucumbir por falta de tempo para Deus. Eu estive comportando, pela graça de Cristo, terça-feira, com o irmão Tiago de Ribeirão das Neves e o jovem Pedro, que também foi batizado junto com o Cláudio, né? Foi batizado junto com o Cláudio, a Adri e o Giovanni. E a irmã Edna. E esse jovem saiu comigo o dia todo, a gente comportando, batendo nas portas. E sempre nós tiramos um momento para orar com aqueles corações que a gente sentia que precisava de oração. E nós oramos com aquelas pessoas, em alguns momentos pregamos a palavra de Deus, e eles ficaram assim, alguns telefones foram passados para o Tiago, para que ele entre em contato com essas pessoas, já que ele é o obreiro local de lá, né, de Neves. Mas o que eu mais ouvi, no final de cada apresentação que eu fazia, de cada oferta, foi as pessoas dizerem o seguinte: eu perguntava, você gosta de ler a Bíblia? Olha, até gosto, mas tem muito tempo que eu não leio, porque eu não tenho o quê? Não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E aquilo me deixou muito triste, e eu fiz questão de deixar um livro, daquele que nós tínhamos, Verdades que o Tempo não apagam, com aquelas pessoas, explicar como elas poderiam estudar. Mas, infelizmente, irmãos, não é só com as pessoas de fora que o tempo tem cegado, ceifado das pessoas o estudo da palavra. Salomão diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Aproveitem o culto da noite. Reúne a família e nós vamos estudar agora esse livro no culto da noite. Eu e a minha família. Reúne a sua família e estuda aquele livro. Estuda, tira dúvidas, conversa. Tem alguma dúvida? Liga para o Marcelo, liga para o pastor Joabe, liga para o irmão que talvez tenha um pouco mais de conhecimento. Procura até achar a resposta. Irmãos, é necessário fazer isso. Faz de manhã um culto matutino, tira um momento para ler um livro também,
que fala sobre a nossa verdade presente, principalmente os livros proféticos sobre o tempo do fim, sobre o sacrifício de Cristo por mim e por você na cruz do Calvário. E muitas pessoas estão tão cansadas e absortas com as coisas dessa vida que não conseguem tirar um tempo para Jesus. Então é necessário esse preparo. Porque quando você receber esse preparo, e que o fim realmente estiver chegando, e as provas avassaladoras estiverem na sua frente, você vai precisar de coragem. Para receber o auxílio divino, também é preciso coragem. É preciso ter coragem. É preciso ser forte, porque as provas de amanhã serão maiores que a de hoje. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Amém? O Senhor exige de nós que nós tenhamos coragens. Naquele dia, quando isso estiver para acontecer, muitos dos nossos anciões, dos nossos mais velhos e experientes, terão descansado, porque a sua batalha já terá sido completada. Mas hoje os mais jovens, os mais moços, as crianças, terão que ser instruídas por nós hoje, porque naquele grande dia, eles vão ser instrumentos usados por Deus para fazer esse grande trabalho. Rapazes e moças, pergunto eu, você que está me assistindo, hoje eu tenho aqui assistindo conosco, lá de José do Norte, a Gabriela, uma jovem muito valorosa, que está encantada com a nossa verdade, a verdade do Deus Altíssimo, que está entregue nas mãos do Santo. E ela tem enfrentado muitas dificuldades já por conta da verdade. Ela está aprendendo. Ela é uma jovem que namora com o meu sobrinho, que é sobrinho da minha esposa, o Emerson. E agora ele também, por incentivo dela, decidiu estudar a palavra de Deus. E todas as sextas-feiras agora nós estamos fazendo esse estudo com eles. Mesmo à distância, estou podendo encontrar e alcançar os meus familiares. Eu estou muito honrado a Deus por causa disso. Eu digo hoje a Gabriela, seja forte e corajosa. Não tenha medo, o Senhor vai ser contigo. Rapazes e moças, estão vós crescendo até a plena estrutura de homens e mulheres em Cristo? De maneira que, ao sobrevir a crise, não possais ser separados da fonte de vossa força? Porque muitos irmãos, muitos, nessa hora de decisão, abandonarão a fé. Só que não precisa ser eu e nem precisa ser nenhum de vocês. Mas para isso eu tenho que nutrir a minha fé como aquele jardineiro que tão cuidadosamente cuida daquela planta, até que ela cresça forte, lute contra as pragas e produza um ótimo fruto. Um fruto de arrependimento, um fruto para a eternidade. Se quisermos resistir o tempo de prova, precisamos agora, no tempo de paz, estar adquirindo viva experiência nas coisas de Deus. Quando é que nós precisamos fazer isso? Agora. É agora que precisamos fazer. Talvez tenha alguém que esteja me ouvindo, espero que não, ou que esteja aqui pensando, isso tudo já foi falado 1000 vezes. Foi falado 1000 vezes e você ainda não colocou a sua vida no prumo. Foi falado 1000 vezes e você ainda não entendeu. Foi falado 1000 vezes e você ainda não despertou. Você continua na sonolência que o mundo está envolvendo a todos que estão aqui nessa terra. Despertai, despertai, tu que dormes. O Senhor teu Deus está voltando. O que precisa mais acontecer na tua vida para que você entenda que o preparo é necessário para receber o tão poderoso auxílio divino? Muitos estão se preparando, muitos estão se despertando. E nada e nem ninguém pode nos separar desse amor incrível que Jesus tem por nós, para que recebamos o seu poder. Precisamos aprender agora a compreender o que sejam os profundos impulsos do Espírito de Deus. Cristo precisa ser nosso tudo em todos, alfa e ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim.
Prepara-te, ó Israel. Prepara-te, ó igreja em Lagoinha. Prepara-te, irmãos que estão me ouvindo, para te encontrares com teu Deus, recebendo o tão sonhado e esperado auxílio divino. O Senhor nos abençoe e nos guarde e nos prepare, porque tempos difíceis virão, mas o Senhor nosso Deus nunca se separará de ti e nunca te desamparará. Amém. Que o Senhor nos abençoe.